pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Antídoto, a sua dose de lucidez comportamental. Olá, Pavani! Oi, mulher, tudo bem? Boa Privilégio noite. estar aqui de novo contigo. Ainda em tema junino, Ainda em você tema não junino. trouxe o meu milho verde, E eu Pavani. devia ter trazido o pinhão, que eu te falei que eu adoro pinhão. Vou também. ver. Sabe que eu não comi pinhão ainda, preciso comer. Não vi ainda pinhão por aí, mas vou comprar. Aí Adoro você me pinhão. chama, Eu te chamo. tá? Pra gente comer, porque eu também gosto de pinhão. Aí eu trago um chimarrão pra esse calor de Santos, né? Porque lá no Paraná a gente toma chimarrão. Você toma chimarrão? Né? Eu nunca devia tomar Bastante chimarrão. O Neville também? Não, Neville não. Neville não. Tá Não, bom. mas eu Vamos tomo. lá. Bom, hoje eu vou falar de um assunto, nós iremos falar de um assunto muito, ao meu ponto de vista, gostoso de ser falado, mas como bom polêmicos que somos, né, a gente vai desconstruir alguns conceitos aqui. Outros, mais alguns. Né? Mais alguns. Então, em alguns episódios passados, a gente até começou, deu uma pincelada nisso, né? Então, a gente vai falar sobre cultura hoje, mas principalmente sobre a desconstrução do termo, né? Recursos humanos. É que a gente não... As pessoas não são recursos, e é isso que a gente vai falar aqui hoje. O tema é as pessoas não são recursos. As pessoas não que é são uma frase recursos. dela, tá? E eu utilizo também, corroboramos o mesmo pensamento. E, né, partindo desse ponto, né, a gente... É comum a gente ouvir, porque por muitos anos, né, se a gente pegar a Revolução ali industrial, que foi quando começaram a surgir os primeiros sinais ou os primeiros lapsos ali de pessoas dentro das organizações, de contratação, né, então a Revolução Industrial, principalmente com o Taylorismo, né, trouxe isso para nós. Então foi ali que elas começaram a se desenvolver, a trabalhar e serem remuneradas, porque até então era tudo em formato de permuta, né? Então eu vou puxar um pouquinho aqui o histórico para a gente poder contextualizar ali pro pessoal. Mas aonde que eu quero chegar com isso, né? Quando a gente fala que as pessoas não são recursos, é que ainda hoje, em pleno século XXI, né? Elas são pautadas, inclusive temos normas, né, que dizem isso, que as pessoas são recursos dentro da organização. E não, as pessoas elas não são recursos. É polêmica essa frase, né? Mas é isso mesmo, as pessoas não são recursos. Pessoas fazem a cultura, né? Recursos são renováveis. A gente falou isso naquele episódio, né? Sabe que o pessoal chama recursos humanos. Aí tem um novo jeito de chamar, que são humanos recursos. Mas não tira o recurso. Pra mim é a mesma coisa. É a mesma coisa, também acho. É a mesma coisa se chegar no mercado, pedir 12 ovos ou pedir uma dúzia. Mesma coisa. Também. É a mesma coisa, Ainda né? o conceito de recursos se mantém, né? E por que a gente bate muito em cima disso, né? Porque quando você coloca as pessoas, que é o nosso ponto de vista, né? Que a gente fala que tem os P's de uma organização, né? Pessoas, processos, produtos. Os 3 P's de uma organização. Pessoas, processos e produtos. E projetos, 4 P's, né? Pessoas, produtos, projetos e produtos. Para você fazer projetos, você precisa de pessoas. Para você descrever ou cumprir, né, seguir os processos, você precisa de pessoas. Para você criar produtos, você precisa de pessoas. Então, o P mais importante, sem ele não acontece os outros 3, são as pessoas. Mesmo com a inteligência artificial. Mesmo com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela ainda precisa de um ser humano para ela entender como você pensa, para ela poder te dar. Para interagir, né? Para interagir. Eu vi o Walter Longo falar esses dias, muito bacana, né? Que muita gente tem medo da inteligência artificial como sendo um substituto do ser humano, né? E o Walter Longo falou uma coisa que eu gosto muito e valorizo muito. Ele falou assim: vai sobrar ao ser humano o ato da humanidade. Um médico não vai precisar gastar seu tempo para fazer o diagnóstico. A inteligência artificial vai fazer. Mas caberá ao médico conversar comigo. Sim. Que ele vai conseguir comparar, né? Por exemplo, uma tomografia. Exato. Com a inteligência. Então, cabe a nós, seres humanos, executar de nós o que é natural da gente, que é a humanidade. Né? Então, eu não acho que a inteligência artificial vai nos substituir, pelo contrário, vai nos trazer a essência. Que, inclusive, é o que nos difere, não só da inteligência artificial, mas dos animais. Dos animais. Né?
Você a sabe que a humanidade. diferença todo mundo diz que a nossa diferença para os animais é a inteligência, né? É a racionalidade. Não é. O que nos diferencia dos seres humanos é a vontade. O bicho, o cachorro, o animal, qualquer bicho não consegue fazer greve de fome. Porque a vontade não é maior que a inteligência. Nós conseguimos fazer com que a vontade seja maior do que a inteligência. Por mais que a inteligência me diga que se eu não comer eu morro, eu consigo não comer e morrer. Por mais que a inteligência me diga que se eu botar a mão no fogo queima e vai doer, eu consigo botar a mão no como e resistir, machucar minha mão, mas eu consigo. A vontade é maior do que a inteligência para o ser humano. O animal não consegue fazer isso. Entendeu? Isso é maravilhoso. E então, quando a gente defende, né, essa causa, né, ou a gente fala sobre isso, que as pessoas não são recursos, é a gente trazer isso também, né? Porque quando eu coloco o P mais importante, ou o ponto crucial ali da minha empresa, porque sem ela a gente não tem. Porque ou você tem pessoas, ou você tem máquinas dentro de uma empresa. Sim. Né? E quando a gente trata ela como uma máquina, assim como é um recurso, a máquina, a gente tá colocando nós, seres humanos, num nível igualitário a uma máquina. Não é, na verdade não é. Mas muitos doninhos tratam, por mais que digam como que não. Como um número, né? Por mais que digam. Eu conheço um monte de gente aí que tem palestra falando não seja um chefe canalha. Tem um monte de gente que faz umas palestrinhas meia besta dessa e que na prática trata o seu colaborador como um risco, como um número qualquer. E ele tá ali para ficar rico, não é para deixar ninguém rico. Entendeu? Sim. Para mim, quando o cara perde o conceito de stakeholder, que é o conceito de partes interessadas. A gente não tem slide aqui, mas é legal assistir essa aula minha lá do Repaginando a Gestão, o conceito de stakeholders. Quando você entende que as pessoas, que nem é mais correto chamar de força de trabalho, entendeu? Que força de trabalho são as máquinas, né? São as pessoas são partes interessadas do negócio. Quando eu vejo um dono falando que a empresa serve para deixar ele rico, eu tenho vontade de espancar de novo. Sim. Porque não é para ele ficar rico, é para todo mundo ficar rico. É para o fornecedor dele ficar rico. É para as partes interessadas ficarem ricas. O acionista, o dono e os colaboradores. Sim. A parte que eu gosto muito do dono, né, o sócio majoritário da CIMED, ele adora pagar bônus, super bônus. Eu gosto da fala dele, porque ele fala assim, as pessoas são mais importantes que o cliente. Porque quem defende, se eu trato mal as pessoas, como é que eu vou tratar bem o cliente? E tem muito doninho por aí que coloca o cliente como na frente das pessoas. Não pode. Como sendo Até a porque coisa as mais pessoas importante. também são clientes. Então, eu coloco muito claramente, né? Nos RPG, as partes interessadas, o cliente, o cidadão, é mais importante do que qualquer outra parte interessada. E o cidadão enquanto ser humano. Sim. Esse cidadão está dentro da companhia. Ele é um cidadão antes de ser um cliente. A gente utiliza a palavra cidadão, né? Porque é um cidadão. Ele é mais importante. E chamar a pessoa de recurso humano é chamá-lo, é considerar o recurso mesmo. E é um problema isso, porque se você olhar para as pessoas de recursos humanos, elas não vão entender o que nós estamos falando. Não. Não vão entender. Vão falar assim, esses caras estão tudo louco. Porque ele acha que é um recurso mesmo. Né? E você é um recurso da companhia para fazer... Bom, se você pensar assim, até o dono é recurso da companhia. Né? Se for por essa lógica, não, mas ele tem que ser tratado de maneira diferente, porque ele é uma parte interessada. Ele é uma parte interessada. Eu adoro, você faz uma palestra sobre isso, né, Valéria? Sobre pessoas não são recursos. E quando você falou isso para mim, eu falei, poxa, nós temos que trazer isso aqui para a pauta em algum momento, porque tratar esse cara como pessoa, como recurso, é desvalorizar o princípio do reconhecimento. Sim, né? Justamente. Tem um negócio que eu vou contar aqui, uma historinha, que vale a pena essa historinha aqui. Conte. Lembrei agora, eu não combinou nada. Mas se eu fizer, tem um desafio que eu faço para os meus alunos, que é a pertinência do lucro. Qual que é a validade do lucro?
O lucro é ético? Eu pergunto para os meus alunos. Faço isso no curso de pós-graduação, lá na GV. Vários alunos ficaram embevecidos com esse conceito. E eu falo assim para eles, olha, o lucro é bacana? É bacana, o lucro é válido, válido. Então vamos lá fazer um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu tenho um lava rápido, e nesse lava rápido, Valéria, eu coloque um preço para limpar o carro. Vamos imaginar R$100 para lavar um carro. Não vou usar a palavra lavar, porque eu vou usar um conceito diferente aqui. Só que eu lavo o carro sem usar água, sem usar uma matéria-prima, sem usar nada. Eu tenho um poder bocal e pulmonar fantástico. Então chega um carro completamente sujo, eu abro as 4 portas, o porta-mala e o capô do motor e dou um assopro absolutamente potente. Meu assopro tem uma gosminha, ainda que limpa o carro por dentro e por fora de maneira em segundos. E eu cobro por isso R$100. Então imagine que não usa água, não usa pano, não usa tempo, não usa nenhum recurso. Só usa o assopro do assoprador, que sou eu. E eu cobro R$100 por esse serviço. O carro fica limpinho, não precisa de garagem, porque eu faço isso andando, não tem nenhum problema. Muito bem. Aí eu falo isso, percebe? Beleza? Mas eu cansei, faço isso há 25 anos já. E faço isso há 25 anos já. E cansei de assoprar. Então vou contratar um assoprador para fazer esse trabalho por mim. E o que eu convido os alunos a refletir é quanto eles pagariam para esse assoprador. A partir desse momento que eu não quero mais assoprar. E eu achei um soprador melhor que eu. Imagine que o soprador é melhor que eu. Tem um poder pulmonar fantástico e assopra tão bem quanto eu. E vai limpar o carro em menos tempo. Tem uma gosminha boa também, deixa o carro encerado, maravilhoso. E os alunos ficam lá pensando. Ganha por mês ou por dia? Tal? Não, ele ganha por carro lavado mesmo. Ele ganha por carro limpado, né? Limpo. E aí eles começam, eu pagaria, vale ainda 100 a lavagem? Eu pagaria 80. Tem uns que falam, pago 50, paga 30, e os alunos fazem essa abordagem. Aí eu falo assim, beleza, então eu faço lá, anoto tudo que eles anotaram, falaram, e a média deu, sei lá, R$60. Poxa, o que é os 40? Os 40 é lucro, né? Falei, beleza, então tá perfeito. Agora eu vou falar como é que a coisa realmente acontece na prática. Na prática, a gente paga um pouquinho mais do que ele já ganhava. Não é assim que a gente faz? Sim. Tem o piso da categoria, não é assim que a gente faz? É. E aí eu falo para eles assim, bom, esse cara que vocês pagariam 60 em média, ele ganhava R$1 por assoprada. Certo? Ganhava R$1 por assoprada. E vocês vão contratar esse cara. Ele é melhor que eu, lembrem-se disso. E já sopra há muito tempo. Mas ele ganhava R$1. Aí eu pergunto para ele quanto eles pagariam. E aí muda completamente, né? Eles falam assim, eu pagaria R$1,50, pagaria R$1,10. Tem aquele que pagaria 2. Tem aquele que fala assim, eu pagaria 5. Então você concorda? E eu faço a média, dá bem menos do que 60. E aí eles falam assim para mim, bom, por que vocês pagariam para esse cara que ganhava 1 e passou a ganhar 5? Não é uma baita remuneração? Eu peço para todos, imagine que se eu contratasse vocês agora para ganhar 5 vezes o que você ganha. Não seria muito? Os caras falam assim, nossa, nem imagino, né? É muito dinheiro. Aí e eles todos ficam embevecidos de poder ganhar 5 vezes. E eu falo assim, mas eu ganhei 95 por esse cara. Estou pagando 5, ele está feliz da vida, certo? E eu ganhei 95. Então eu tive como lucro 95, certo? Aí eu faço 2 perguntas para eles. Por que eu mereço 55? Se o cara está fazendo literalmente o mesmo serviço que eu, assoprando um carro. Aí eles falam, porque o cliente é seu. Eles usam todos os argumentos possíveis. Mas ele assopra a mesma coisa que eu, tal. Então, depois de muito debate, eu concluo com 2 frases que para eles são, assim, assustadoras, né? Eu falo assim, enquanto você trabalhar para outra pessoa, aprenda que você ganhará o mínimo de alguém. Você que está me ouvindo aí, o quanto eu posso te pagar 5 vezes mais do que você ganhava e ainda merecer 95% de rentabilidade. Por mais que você esteja satisfeito, é o mínimo de alguém. Sim. Certo? E por mais que eu pague bem, ainda será o mínimo possível. Ok? O mínimo de alguém. Quanto mínimo, é melhor. Você também faz isso se você contratar alguém para trabalhar na sua casa. Aí eu falo assim, mas agora, por que eu mereço os 95?
E aí eles ficam pensando, e eu respondo assim, sabe por que eu mereço os 95? Porque esse cara que aceitou o mínimo de alguém, aceitou isso. Se ele quisesse vender a 100, ele venderia, não venderia? Porque né? Por que ele não faz? Porque ele não se enxerga como parte interessada. Ele se enxerga como recurso. Como número. Ele se enxerga como esse recurso. Então, começa esse dilaceramento conceitual na cabeça do recurso, que se entende como recurso. Ele não se entende como sócio. Né? Poxa, é o mesmo assopro. Por que eu mereço 5 e o outro 95? Claro que isso é uma metáfora, só para você refletir do que eu estou dizendo. E você fala assim, puxa vida, podia vender isso aqui, né? E não vende por quê? Porque aquele elefante, né, que a gente amarrou ele numa cadeira quando ele era pequenininho, ele cresce e ele continua se achando que ele está amarrado naquela cadeira. Então, começa... Por que eu consigo tratar esse colaborador como recurso? Porque ele tem uma amplidão de consciência pequena. É por isso que eu consigo fazer isso com ele. Se ele tivesse uma amplificação de consciência, Valéria, ele falava assim, não, eu quero ganhar o 100. Porque eu posso, eu sopro, eu tô a mesma coisa. Sim. Não tem visão empreendedora, ele se enxerga como uma parte interessada, se enxerga como recurso. E é comum. Eu fico indignado de ver as pessoas curtindo o fato de ser CLT. Nossa, isso me tira do sério. Porque o cara fala, não, pelo menos eu tenho segurança. Não existe essa segurança em nenhum lugar. Para quem conversa... É uma falsa segurança. É uma falsa segurança. É uma falsa segurança. E mais, pelo menos eu tenho o 13º, o 13º e fundo de garantia. São dois argumentos pífios de gente que não pensou. Poxa, o 13º não é legal? Não é legal porque esse cara está guardando 1/12 do seu salário na conta. No 13º, no 12º mês, ele vai pagar o que ele guardou, mas os juros daquilo ficou para ele. Que dá muito mais do que... Tem um cálculo que para você ter um teto de R$995 para você se aposentar, você precisa um teto de quase R$4.000, é 3.000, os quebrados eu não vou lembrar. Você precisa contribuir 35 anos com pelo menos R$998 no mês. Se você aplicar esses mesmos R$998 em 35 anos, você tem uma rentabilidade de mais de 1 milhão. Não é louco? Ninguém faz essa conta. Porque o cidadão se entende como minimista. Ele quer ganhar 4.000 quando ele se aposentar. Pois é. Aí o que eu concordo, o que eu raciocínio, se o cara quer o 13º salário, se isso é um direito, então que o empresário... Porque o que o empresário faz? Ele guarda esse dinheiro, 1/12 ele guarda. Para que no final do ano ele tenha o dinheiro para dar o 13º. É isso que ele faz. Só que ele guarda onde? Numa aplicação. No final, ele fez isso para 25 funcionários, 30 funcionários, 200 funcionários, 1.000 funcionários. No final, ele paga o dinheiro sem juros. Pega esses juros para ele, que não é dele o dinheiro. É. Ou seja, o que seria legítimo? Vai pagando 1/12 por mês. Não é? Se é para dar o 13º... Geralmente o salário desse cidadão... Mas sabe por que não desse cidadão, desse recurso... Desse recurso? É o da categoria. É o da categoria. É o básico. Mas o pior, sabe por que não pagam 1/12 para esse cara? Porque dizem assim, ele não sabe administrar. Então a gente guarda para dar para ele no final do mês. Agora, o fundo de garantia é a pior coisa que eu já vi. Você só pode tirar se tiver câncer. Só pode tirar em circunstância de doença. Morte. E desastre. É o dinheiro mais mal rentabilizado da história da humanidade. Não tem nada pior do que o rendimento do fundo de garantia. E o único cara que ganha com esse dinheiro é o governo. Sim. E você sabe que agora inventaram um empréstimo, né? Consignado. Do fundo de garantia. Fundo de garantia. Aí você coloca, a gente estava conversando isso hoje, né, no começo da tarde. Os juros é 15%. Que é? A Selma estava dizendo, né, pra gente, alguma coisa assim. É absurdo. Então, por exemplo, eu quero ser CLT. O nosso papel na Olho de Tigre é desenvolver 3 características: empreendedorismo, protagonismo e autonomia. Por que o cara porque não é capaz de vender o seu serviço? Se ele fosse capaz de vender, tiver no mínimo de
coragem de empreender, ele ia falar assim, chega, eu não vou mais permitir que alguém tenha uma rentabilidade sobre o trabalho que sou eu que estou fazendo. Sim. Sou eu que estou fazendo essa porra. E é engraçado isso, né? Porque eu sou um caso desse, Ravani. Eu fui CLT durante muitos anos. Eu também. E No começo é bom. No começo é bom, mas diante de uma necessidade que eu tive que realmente sair dessa condição, né? Já não estava bem comigo, né? Mas a necessidade fez com que eu realmente saísse, né, disso. E eu falo que eu nunca soube o que era realmente amar o que eu faço. Hoje eu posso falar com plena certeza, com plena convicção, que eu amo o que eu faço. Porque rompeu a barreira de Cordão umbilical, né? transação financeira. Hoje eu faço o que eu faço por missão, que a gente estava conversando mais cedo. Eu faço o que eu faço hoje porque é missionário. Independente se eu tenho ganho financeiro ou não. Mas tem que ter também o ganho financeiro. Mas o que eu acho é que as empresas tratam esse cara como recurso humano porque ele deixa. Sim. Ele curte esse negócio. Ele quer essa ou talvez por uma dependência. Uma dependência. Tem a ver com o modelo mental dele. Uhum. Eu lembro que meu pai, já afinado há 30 e poucos anos, papai falava assim, você tem que ter, porque meu pai era do tipo do cara que recebia o salário dentro do olerite, o dinheiro, as notas dentro do olerite. Do contra-cheque. Do contra-cheque, né? E ele ganhava todo dia 10 e dia 25, né? Tem 2 dias por mês ele ganhava, né? O vale dele. E ele falava, pelo menos todo dia 10 e todo dia 25 tem um dinheiro para você. Eu nunca curti essa ideia. Mas para ele era o modelo mental dele. Enquanto eu não fosse membro dessa lógica, eu tava na marginalidade. Entendeu? Claro que não foi por sorte, porque eu amava meu pai. Mas quando meu pai foi embora cedo, ele me atrapalhou menos do que se tivesse vivo. Porque se ele tivesse vivo, ele não deixaria eu empreender como eu empreendi desde aquele momento. Com a morte dele, eu falei assim, bom, agora nada me impede mais de eu seguir o meu caminho empreendendo. E faço isso exatamente há 35 anos, desde que ele faleceu. Antes disso eu tive que trabalhar como... Mas é uma visão. Sim. Enquanto você não acorda para a vida, você será tratado como recurso. E é engraçado isso que você trouxe, porque o meu pai, ele tem essa mesma visão. Apesar de ser empreendedor há mais de 30 anos, foi a forma com que ele nos criou. Pois é. A ter essa segurança, a ter um trabalho de carteira assinada, a ser tratado como um recurso mesmo. Mas eu sou muito grata ao meu pai. Inclusive, na minha palestra, eu falo muito sobre ele, porque ele, para mim, é o maior exemplo de cultura que eu tenho, assim, na minha vida. Porque eu vou contar aqui o case, né, que eu conto na minha palestra. Meu pai, ele tem uma padaria, né, lá no Paraná. Padaria, coisa boa. Há mais de 30 anos. E quando ele chegou nesse bairro, era tudo mato, vamos dizer assim, né? Tinham poucas casas, era um bairro novo. E aos poucos ele se tornou referência. No bairro. No bairro. Então, acontecia qualquer coisa. Vamos falar lá com o Miguel da padaria, vamos lá. Alguém caía, vamos chamar o Miguel. Aí deu algum problema, vamos chamar o Miguel. Então, assim, ele começou a ser essa referência e a cultura do bairro até hoje, depois de 35 anos, que esse ano completa 35 anos, do dono da mercearia. Da figura do Miguel da padaria. E tanto é que, eu até brinco com o Neville sobre isso, né? Tem gente que me conhece como a filha do Miguel, lá na cidade. Você não é filha do Miguel lá da padaria? Eu falo, sou. Eu nem sei quem é a pessoa, mas a pessoa sabe que sou eu como essa referência. Então... Tudo que eu sei hoje nessa parte de administração, de cuidar do dinheiro, eu aprendi com ele. Porque o meu primeiro trabalho foi com ele. Então, tanto eu quanto as minhas irmãs, o primeiro local de trabalho foi na padaria com ele. E não pense você que a gente era tratado como filha, não, viu? Era tratado como... Recurso mesmo. Recurso mesmo. Se tivesse que dar paulada, ele dava paulada. Então, eu sou muito grata a ele, né? Porque ele me ensinou muita coisa. E eu demorei anos para perceber que
eu iria entrar, né, que eu já tô nesse mercado de gestão de pessoas há 14 anos, eu entraria nesse meio por uma sementinha que ele plantou. Então eu faço questão de trazer isso na minha palestra, porque para mim a cultura é isso, né? A gente falou isso mais cedo. É o que a gente faz todos os dias, independente se tem alguém olhando ou não. Sem dúvida. Né? E é natural. Você não pode forçar a cultura. Se você tem que forçar a cultura, não é cultura. Não, é mentira, né? É mentira. É uma mentira. Então, quando você trata as pessoas como um recurso, você está forçando a elas fazerem o que você quer. É igual a análise transacional. Se eu me comporto como pai, eu quero que você responda como filho. Se eu me comporto como filho, eu quero que você responda como pai. O que a análise transacional sugere? Vamos cair no adulto? Que se eu me comporto como adulto, eu convido para que você se comporte como adulto também. Então veja, se eu sou paternal, aquele chefão, aquele doninho que se comporta como pai paternal, ele quer que todos aqueles sejam filhos e subordinados à sua estrutura de raciocínio. Se eu me comporto como filho, eu quero que você seja meu pai e me cuide. Portanto, tratar um colaborador não mais como recurso é tratá-lo como adulto. Sim. É tratá-lo como adulto, como alguém que sabe que eu vou te dar o dinheiro. Veja, a maioria das pessoas não sabe disso, mas se você ganha R$10 por mês, você custa 21. O cara que te paga 10 tirou do bolso dele 21. É. Literalmente, pensando no ano. A minha pergunta é, por que eu não pago os 21 para esse cara? Se saiu 21 do meu bolso, no bolso dele tem que estar 21. Não, 11 estão em outro lugar, não estão no bolso dele. No governo. Estão no bolso de alguma outra coisa e Sim. que, dependendo da circunstância, uma parte desses 11 vai para ele um dia. Se ele tiver câncer, por exemplo, volta para ele um pouquinho. Ou se ele participar, que absurdo! Participar de Como é que alguém pode defender o trabalhismo? É coisa de gente estúpida. Sim. Não tem outro nome para dar. Se você estudar um pouquinho, você vai ver que isso não faz sentido. Deixa eu pagar os 21 que eu gasto para você e você faz o que você quiser com esse dinheiro. Por que a pauta que nós tivemos recente da redução da jornada de trabalho não saiu? Que eles queriam reduzir a jornada de trabalho, né? Por quê? Porque era um discurso totalmente sem embasamento nenhum, que já foi comprovado por A mais B, que não tinha sentido nenhum, que eles estavam simplesmente querendo prejudicar alguém e não ajudar o trabalhador. Sem dúvida. Para fazer um resumo aqui, né? E quando você fala assim, trabalhar menos, né? A busca de todo mundo parece que é trabalhar menos. Meu pai sempre me ensinou que tem que trabalhar mais. Tem que ser o primeiro a chegar e o último a ir embora. Não tem nenhum problema trabalhar mais. O que não pode é abandonar as pessoas da sua família para trabalhar, porque aí não vale a pena trabalhar. O trabalho tem que ser meio de alguma coisa. Não pode ser fim, né? Tem que ser meio. Mas trabalhar dignifica a pessoa. Não tem nada de errado em trabalhar. Tem gente que abominando e tratando como desleal uma pessoa que trabalha. Sim. Infelizmente é o que a gente mais vê hoje. Eu acho que você está muito certa quando coloca que as pessoas não são recursos, mas muitas delas fazem questão de serem tratadas assim. E aí eles conseguem eco, né? Porque faz com que isso aconteça. Eu sempre desenvolvi nas pessoas com quem eu, tanto nos meus alunos, nas minhas aulas, na Olho de Tigre há 25 anos, na própria Gauss, eu sempre desenvolvi que as pessoas precisam desenvolver a característica do empreendedorismo, do protagonismo e da autonomia. Autonomia para não precisar de ninguém para me manter vivo, entendeu? Eu preciso eu mesmo e vender meu serviço. É isso que eu tenho que saber fazer. Eu tenho que saber fazer um serviço direito e vender ele. Eu vou surfar aqui em águas da Gauss, tá? Uhum. Do repaginando, basicamente. Mas no começo eu trouxe, né, que tem algumas normas que falam, né? E a principal norma que nós temos hoje, que trata sobre a qualidade, né, é a 9001. 9001. E ela tem o item que trata sobre recursos, ela tem lá o item que fala que as pessoas são os recursos mais importantes de uma organização. Então, quando você tem uma norma internacional que rege tudo que a gente conhece sobre qualidade no mundo, trata as pessoas como recurso,
como que a gente faz na nossa vida, Eu papai. tenho certeza que alguém está olhando a gente aqui agora e está falando assim, esses caras estão tudo malucos. As pessoas não são recursos, é claro que são recursos, as pessoas trabalham na companhia, são recursos. Nós não estamos discutindo que as pessoas não são trabalhadores, mas elas devem ser tratadas como parte interessada. E como parte interessada, essas pessoas precisam se comportar também como parte interessada. Na metodologia da Gauss, nós temos uma coisa que é assim, ao invés de saber a tua função e o seu cargo, eu identifico o seu deliverable. E qual é o seu papel na organização. Bom, isso parece simples, mas é difícil, porque para achar o seu deliverable não é todo mundo que acha. Sim. Se eu perguntar... E o papel, é importante a gente falar que é completamente diferente do cargo que está lá na carteira, que está lá no CBO, do Ministério do Trabalho, que não serve para nada. O termo cargo e função está no ostracismo. O termo novo é ator e papel. Bom, mas enfim, e energizador, né? Bom, enfim, é outro tema aqui. O que eu quero dizer? Quando eu tenho esse cara que me fugiu agora o raciocínio. Tem esse cara aqui, onde é que eu ia falar, meu Deus? O que você estava falando para mim? Da ISO 9001, que tem o item que trata a pessoa como um recurso. Como que a gente lida com isso? Aí você comentou que as pessoas que estão assistindo a gente vai achar que a gente é maluco, né? Porque elas são recursos, elas são trabalhadoras, elas estão ali. Mas você estava falando sobre identificar o papel das pessoas na organização. Ah, sim. Então, você está falando assim, esses caras não são trabalhadores, não são recursos. Eles são trabalhadores, mas quando eu desenvolvo neles a capacidade de empreender, eles vão querer... Voltou aqui. E aí quando eu identifico o deliverable, e eu pergunto assim, vamos imaginar que esse delivery fosse um produto que você está vendendo na companhia. Quanto você venderia esse produto? Sabe qual é a resposta? Não sei. Embora seja um produto, porque ele não pensa assim, ele acha que ele vende um serviço. Quando eu identifico o deliverable, Valéria, eu identifico o entregável dele. Esse entregável dele é o produto dele. Isso dá para ser vendido para outras empresas. E se ele descobrisse o valor disso, ele falava assim, nossa, eu ganho bem menos do que isso vale. Entendeu? Sim. Esse conceito de você descobrir o seu deliverable, ele é transformacional. O cara acorda assim e fala assim, meu Deus, eu tenho uma empresa na mão. Porque se eu vender esse deliverable aqui, isso me transforma num empresário. Eu posso vender isso para essa empresa, para aquela, para 50 e outras. Poxa, por que eu não faço isso? Porque eu tenho uma empresa na mão e eu não sabia. Enquanto você achar que você presta um serviço só, é pouco. É pouco. Quando você se entende fabricante de um deliverable, de um entregável, e que isso acontece no mundo, quando você é colaborador, quando você é funcionário, o cara acorda para a vida. E entende que ele é muito mais do que uma força de trabalho. Ele é uma parte interessada. Sim. No negócio. Eu acho tão bacana isso aí, mas eu vejo tanta gente ainda preferir o CLT, sabe? É claro que, de uma certa forma, é mais tranquilo, né? Mais tranquilo que dá aquela ideia de que você não vai ser demitido. Mas não é. Quem convive com a liderança sabe que aquele cara está em jogo todo dia. Sim. Todo dia. Então ninguém tá imune à ideia de achar que como CLT você está tranquilo. Não tá. Não deveria estar. O problema é que para ser empreendedor você precisa fazer uma coisa que você não está acostumado a fazer, que é vender o seu deliverable. Isso não é tão simples quanto possa se imaginar. Sim. Né? É isso. Estamos acabando de novo? Estamos acabando de novo. Lá. Acabando, gente. É pouco tempo para a gente falar tanta coisa, mas eu vou dizer para você uma coisa. O mantra da gente é as pessoas não são recursos. As pessoas são partes interessadas no negócio e ela não está ali para fazer o cara lucrar. Ela tem que fazer parte do merecimento desse lucro, né? Tem que fazer. Sim. Muito bom. Então, você que está nos assistindo aí, gostou desse nosso papo, quer sugerir papos aqui, conteúdos, temas para a gente debater, pode mandar uma mensagem para a gente, né? Depois a gente vai colocar aqui o QR Code do nosso WhatsApp corporativo para você poder solicitar pautas, como nós já tivemos pautas, né, anteriores aqui de pessoas que nos enviaram mensagem
e quiseram que a gente falasse sobre alguns conteúdos. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais e nas principais plataformas de podcast, então segue aí já. E eu acho que é isso então, né? Nos vemos quando agora? Nos vemos agora só em julho. Só em julho. Só em julho, no dia 1º de julho. Acabou a festa junina. Aí acabou a festa junina. Aí não tem mais bandeirinha. Não tem mais bandeirinha. Mas a gente se vê, será um privilégio ver vocês de novo aí, comentando sempre temas dessa polêmica. Se a gente não for preso até lá, Vai né? dar tudo certo. Vai Nós dar estamos tudo aqui. certo. Sabe por que nós não vamos ser presos? Porque nós somos honestos, só queremos melhorar o mundo. Isso de uma mesmo. forma inteligente e honesta. Isso aí. Obrigado, meu amor. Obrigada. Tamo junto, tá? Um beijo, pessoal. Tchau, Bye, bye. tchau. Tchau, Bye, tchau. bye.